pessoal. É um prazer estar com vocês. Estamos, então, na nossa edição do 17º Congresso Catarinense de Cardiologia, desta feita em modo virtual, uma organização da Sociedade Brasileira de Cardiologia, seção de Santa Catarina. A aula que eu vou trazer para vocês hoje é sobre avaliação pré-operatória para cirurgia não cardíaca. Meu nome é Leandro Giacomello e eu gostaria de deixar meu agradecimento ao Dr. Amberson, Dr. Guilherme e Dr. Jamil pela confiança no nosso nome. Vamos lá. Não tenho nenhum conflito de interesse em relação a esse tema que será abordado. Quando nós vamos fazer uma avaliação pré-operatória pela cardiologia, nós temos alguns objetivos importantes. O primeiro deles é verificar as condições clínicas do nosso paciente. O segundo é avaliar a capacidade funcional. Essa capacidade funcional pode ser avaliada por intermédio de alguns pequenos questionamentos, como capacidade de subir escadas, de caminhar, falta de ar aos pequenos esforços. Podemos abrir mão da avaliação do risco intrínseco, usando estratificadores de risco, que nós vamos ver mais adiante. A partir daí, dessa estratificação de risco, avaliar se há necessidade de fazer alguns exames funcionais a mais para verificar o comportamento cardiovascular frente ao esforço. E, por fim, se houver necessidade de fazer alguma adequação terapêutica. Desse modo, quando nós temos a avaliação do risco cirúrgico, em nenhum momento estamos ali para liberar o procedimento cirúrgico, não é essa a nossa ideia. A nossa ideia é trabalhar com uma oportunidade de ver o paciente, verificando o risco cardíaco desse paciente em relação ao benefício da realização da cirurgia. Sempre tem que estar em mente que nós não podemos sobrecarregar esse paciente de um risco muito alto para uma cirurgia que não tenha uma necessidade tão importante. Uma cirurgia estética, por exemplo, que possa o paciente ter um risco cardíaco muito grande. Da mesma forma, a empatia, se colocar tanto no lugar do colega que está pedindo essa avaliação, quanto no lugar do paciente. O paciente está inseguro, o paciente vai para um procedimento cirúrgico, muitas vezes ele é portador de uma doença cardíaca, mas fez uma cirurgia cardíaca 10 anos atrás e está inseguro desde então. Então, deixar tanto o paciente quanto o nosso colega seguros do procedimento é algo muito importante. Para a gente ter uma noção prática e trabalhar realmente esse pré-operatório, eu vou embasar essa conversa de hoje nossa na nossa terceira diretriz de avaliação cardiovascular perioperatória da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Essa diretriz, a terceira diretriz, saiu em 2017 e ela está muito bem organizada do ponto de vista de esclarecer nossas dúvidas em relação a isso. Eu vou trazer alguns pontos dessa diretriz para que vocês tenham uma familiaridade melhor e tenham uma vontade de procurar essa diretriz para estudos mais aprofundados sobre o tema. Então, nós vamos falar nessa apresentação da estratificação de risco, avaliação suplementar, o uso de biomarcadores, a farmacoproteção, os antiagregantes e os anticoagulantes. Eu separei nesse roteiro para que coubesse nesses nossos 20 minutos que temos para essa apresentação para vocês. Bom, seguindo o fluxograma, a primeira pergunta que nós devemos fazer é se o procedimento cirúrgico é de urgência ou emergência. Se a nossa resposta for sim, nós vamos simplesmente preparar esse paciente para o procedimento e auxiliar o médico nas condutas de manter uma maior segurança possível para o procedimento. Se há necessidade de UTI, se há necessidade de estabilizar o paciente de modo imediato, uso de diuréticos, uso de antiarrítmicos. Então, se a resposta é sim, a gente vai abordar não uma carta, não uma avaliação preparatória, mas realmente entrar em contato direto com o médico e ver que forma que nós podemos proteger esse paciente. Se a resposta for não, nós vamos para a segunda pergunta. O paciente apresenta condições cardiovasculares graves no perioperatório? Quais são essas condições? Se sim, síndrome coronariana aguda, doenças instáveis da aorta torácica, edema agudo dos pulmões, choque cardiogênico, insuficiência cardíaca de classe funcional 3 ou 4 da New York Heart Association.
E angina, classe funcional de CCS de 3 para 4. Esses dois itens não estavam contemplados na segunda diretriz, estão nessa agora, que é a terceira diretriz. Bradiarritmias ou taquiarritmias graves, no BAVT ou TV, também são condições graves no perioperatório. Hipertensão arterial sistêmica não controlada, uma PA maior do que 180 por 110 milímetros de mercúrio. Fibrilação atrial, onde o paciente tem uma alta resposta ventricular, uma frequência cardíaca maior que 120, e uma hipertensão arterial pulmonar sintomática. Se nós tivermos um sim para essas respostas, vamos adiar a operação e vamos estabilizar a condição cardíaca. Se a resposta para a pergunta for, paciente apresenta condições graves? Não. Aí nós vamos estratificar o risco conforme o índice de preferência. O que a nossa diretriz recomenda são o score de Lee, o ACP e EMAPO. O ACP é da American College of Physicians, é da American College of Cardiology e American Heart Association. Temos também a escala desenvolvida pelo Estudo Multicêntrico de Avaliação Perioperatória, EMAPO, da SOCESP, e o Índice de Risco Cardíaco Revisado de Lee, que é um dos mais simples. Vamos conversar um pouco com vocês sobre esses três que estão indicados como os estratificadores de preferência para a gente escolher entre um deles ou até os três no nosso pré-operatório. O índice de Lee, que é o mais simples dele, ele é dividido em 4 estágios, que a gente coloca a gravidade de risco, e de acordo com essas variáveis. Se nenhuma das variáveis estiver presente, o risco é 1, baixo. Uma variável, o risco é 2, intermediário, 2 variáveis, grave, e mais que 3 variáveis, muito grave o risco, muito alto risco. Já o algoritmo da ACP trabalha de 2 formas. Se for maior do que 20 pontos nesses questionamentos, você tem um alto risco. Se for menor de 0 a 15 pontos, você vai para as variáveis de Eagle e Vanzetto, e se tiver 0 ou uma variável, ele é de baixo risco, se aqui somar menos de 15 pontos. E se tiver mais que duas ou mais variáveis, ele é considerado de risco intermediário se o valor for entre 0 e 15. Valores maior que 20 já entra em alto risco. E o score da EMAP? São vários questionamentos com pontuação de 4 pontos até 20 pontos, e ele é dividido em 5, a classificação é dividida em 5 pontos. De muito baixo risco, baixo, moderado, elevado e muito elevado, dependendo a somatória de pontos que você tem. Um risco muito elevado e a somatória maior do que 15 pontos. Então, esses 3 são os scores que nós temos referenciados, recomendados pela diretriz. Nós temos a oportunidade de utilizar um aplicativo que contempla esses 3 scores, e além de completar os 3 scores, no final, quando você encerra a avaliação, ele dá para a gente uma orientação de conduta. Tá? Infelizmente, esse aplicativo, ele é pago, mas é o que nós temos hoje de utilização, que contempla exatamente o que está na nossa diretriz. Ou então, ter os nossos scores impressos e fazer uma análise rápida do paciente. Como nós vamos interpretar o score de risco? Se for baixo risco, no score de Lee vai ser classe 1 e 2, da ACP baixo risco e do EMAPO até 5 pontos. Sendo baixo risco, operação diretamente, não há necessidade de nenhum outro exame complementar. Se o risco for intermediário, no score de Lee classe 3, no ACP risco intermediário e no EMAPO de 6 a 10 pontos, ou alto risco, score de Lee 4, ACP de alto risco ou EMAPO maior do que 11 pontos, aí nós vamos avaliar uma prova funcional, se a cirurgia for maior, como uma cirurgia vascular arterial. Se uma cirurgia for de risco intermediário e o paciente tiver uma baixa capacidade funcional, também vamos atrás de alguma prova funcional. Vamos otimizar a terapêutica conforme a natureza do risco, se for isquêmica, se for insuficiência cardíaca, se é uma valvulopatia ou se o paciente tem arritmias. E vamos recomendar se há necessidade de uma monitorização em unidade semi-intensiva ou UTI, com eletro e troponina até o 3º PO. Então, através dessa estratificação, conseguimos guiar a nossa recomendação e a nossa conduta do perioperatório. E a avaliação suplementar? Eu trouxe para vocês aqui
dois exemplos de como a diretriz trata isso para a gente. Um dos exemplos é em relação ao ecocardiograma pré-operatório. Há necessidade de fazer eco para todos os pacientes? Com certeza não. E aqui a nossa diretriz, ela nos brinda com respostas, mesmo que não tenha um nível de evidência através do conceito especialista, ela pelo menos nos traz respostas para nos deixar mais seguros. Por exemplo, para fazer um ecocardiograma no pré-operatório, de rotina em indivíduos assintomáticos, sem suspeita clínica de insuficiência cardíaca ou doença valvar moderada grave, e que serão submetidos à cirurgia de intermediário ou baixo risco. Grau de recomendação é 3, ou seja, não deve ser feito, não deve ser solicitado. Pode ser mais prejudicial do que benéfico. Da mesma forma, em relação ao teste ergométrico, um paciente com estimativa de risco intermediário ou alto de complicação, sem condições cardiovasculares graves no pré-operatório e tem programação de uma cirurgia maior, como uma cirurgia vascular arterial, possivelmente recomendado. Então, tem uma chance grande de benefício, mesmo com nível de evidência C. Agora, pacientes que serão submetidos à cirurgia de baixo risco ou pacientes com baixo risco em uma cirurgia de baixo ou intermediário risco, não tem indicação de ser solicitado. E assim, a nossa diretriz traz vários exames para essa avaliação suplementar. Outro ponto interessante é em relação ao uso dos biomarcadores. Esses realmente têm trazido respostas cada vez maiores. Um exemplo disso é cirurgias, a troponina T, por exemplo, cirurgias vasculares arteriais, ou seja, umas cirurgias de risco maior, ou outras cirurgias que tenham um risco de complicação intermediário ou alto. Pelo algoritmo, o paciente tem avaliação prévia, intermediária ou alta, mesmo em cirurgia não vascular. Existe um grau de recomendação 2A para realizar a troponina. E eles colocam uma troponina T. Ainda, como biomarcadores pré-operatórios, o BNP e o NT-proBNP. Da mesma forma, cirurgias vasculares arteriais, cirurgias grandes, o grau de recomendação é 2A com nível de evidência A. Quais são os marcadores que a gente tem para um risco maior? Um NT proBNP maior que 300 ou BNP maior do que 100. E pacientes com idade maior que 55 anos e pelo menos um risco cardiovascular, submetidos a cirurgias não vasculares, também tem benefício de fazer esses biomarcadores. Então, é algo que está aparecendo cada vez com mais respaldo na nossa literatura. Farmacoproteção. Em relação ao uso de beta-bloqueadores, sempre tivemos a ideia de beta-bloqueador causar um benefício do paciente, uma proteção para infarto, isso é verdade, mas nem sempre essa proteção que vem para infarto pode ser uma proteção do paciente em termos de mortalidade total. Então, iniciar um beta-bloqueador menos de uma semana antes da operação é grau de recomendação 3, não se deve fazê-lo. Agora, os pacientes que já usam cronicamente devem manter o uso em todo o perioperatório, grau de recomendação 1. Paciente que tem isquemia sintomática ou evidenciada em prova funcional também deveria estar protegido com beta-bloqueador. E pacientes em qual o beta-bloqueador foi iniciado, realizar uma titulação progressiva, mantendo a frequência cardíaca entre 55 e 65 e cuidando para evitar hipotensão, que pode ser grave. Outro exemplo de farmacoproteção, as estatinas. Pacientes que serão submetidos a operações vasculares arteriais têm indicação de uso de estatina, grau de recomendação 1, nível de evidência A. Pacientes que vão ser submetidos a operações não vasculares, mas que têm indicação de uso de estatina por doença associada, doença coronariana, cerebrovascular, doença periférica, diabetes, também, se não está usando, aproveitar o momento do pré-operatório e iniciar a estatina. E os que já estão usando, manter durante o perioperatório. Seguindo, nós temos os antiagregantes plaquetários. O que nós temos sobre isso? Que traz a nossa diretriz. O ácido acetil salicílico como prevenção primária, suspender 7 dias antes da operação não cardíaca. Na prevenção secundária, a recomendação é manter na dose máxima de 100 mg ao dia, não suspender. Quando temos uma dupla antiagregação plaquetária, após angioplastia coronária, os pacientes não deveriam ser submetidos a operações eletivas.
tá? Pelo menos, não, 6 semanas após stent convencional, ou esperar 6 meses para ser submetido à cirurgia eletiva após stent farmacológico, sendo 1 ano se essa angioplastia for no contexto de uma insuficiência coronariana aguda. Isso tudo é um grau de recomendação 1. E o que não fazer em relação aos antiagregantes? Não iniciar ácido acetil salicílico, AS, antes de operações não cardíacas. Então, grau de recomendação 3. E não usar ponte com heparina de baixo peso molecular, mesmo que seja uma antiagregação dupla. Não se faz essa ponte com heparina em paciente em uso de antiagregantes. Por fim, os anticoagulantes. Os anticoagulantes, nós vamos avaliar de 2 formas. A primeira, nós vamos ver a indicação pela qual ele está usando a terapia anticoagulante. É por prótese mecânica cardíaca? É por fibrilação atrial? Ou é por um tromboembolismo venoso? A partir dessas indicações, nós vamos avaliar qual delas o paciente tem a categoria de risco alto, moderado e baixo. Quando nós tivermos o risco para elas, uma indicação de risco moderada, a gente vai ter que discutir caso a caso, não tem nenhum ponto fechado para isso em relação aos anticoagulantes. Mas, nos pacientes de alto risco, um exemplo é realizar terapia de ponte com heparina não fracionada ou de baixo peso molecular em dose plena, quando a razão do RNI for menor do que 2. É um grau de recomendação 2A. Interromper a varfarina 5 dias antes da cirurgia e aguardar um RNI menor do que 1,5. É um grau de recomendação 1 para a cirurgia. Já se os pacientes têm um baixo risco de tromboembolismo, não utilizar a terapia de ponte. Suspender a varfarina 5 dias antes e aguardar o RNI menor do que 1,5 para realizar o procedimento. Em relação aos DOACs, recomendação para o manejo da dabigatrana. Paciente em uso crônico da dabigatrana com função renal normal podem ter a medicação suspensa 24 horas antes da cirurgia. Grau de recomendação 1 com nível de evidência C. É o mesmo para a rivaroxabana e a apixabana. Nos casos de uma disfunção renal moderada, opta-se por suspender 48 horas antes da cirurgia, tá? Em cirurgias que têm um risco de sangramento, como neurocirurgia, com clearance de creatinina para suspender a dabigatrana de 30 a 50, o clearance para suspender a rivaroxabana de 15 a 30, 48 horas antes, e da apixabana de 15 a 50. Reintroduzir dose plena de dabigatrana pelo menos 24 horas após o término da cirurgia, desde que o procedimento cirúrgico tenha tido uma adequada hemostasia. O mesmo vale para rivaroxabana e apixabana. E em pacientes com alto risco de sangramento, considerar a reintrodução dos anticoagulantes, os DOACs, de 48 a 72 horas após. Como considerações finais, a nossa terceira diretriz auxilia principalmente na segurança de resposta para os pacientes de baixo e alto risco. Os pacientes de risco intermediário, e quando nós tivermos dúvida, nós devemos discutir caso a caso com o requisitante, deixando tanto o paciente quanto o nosso colega seguros. Oportunizar a avaliação cardiológica, fazendo ajustes principalmente em condutas classe 1. Um paciente coronariopata sem uso de estatina, que tem a oportunidade de aparecer no nosso consultório. O bom senso na investigação complementar. Não há necessidade de ficar pedindo exames como ecocardiograma e teste ergométrico para todos os pacientes que vêm para um pré-operatório. Saber filtrar e saber realmente o valor do exame e o benefício dele. E clareza e objetividade no relatório. Nós não estamos fazendo relatório para que a gente interprete, sim um colega. Às vezes é muito simples para a gente, mas para um colega da odonto, para um colega que não tem uma familiaridade, ele pode ter algum grau de dificuldade na interpretação. Então, quanto mais objetivo e claro for o nosso resultado, melhor vai ser. Muito obrigado, aproveitem bem as palestras do Congresso e foi um prazer estar com vocês.